Continuando então o nosso programa de hoje, eu gostaria de abordar com você, Biratã, a questão do livre-arbítrio dentro dessa perspectiva de progresso, que é o nosso propósito aqui na encarnação, né? Então, como fazer escolhas de uma forma responsável, tendo como orientador essa missão de vida ou esse meu propósito espiritual? Não só enquanto ser responsável na sociedade, mas a minha responsabilidade com a minha espiritualidade. Claro que sim. A busca da realidade. Voltamos a falar a respeito da busca da realidade. Quando a mentora espiritual Joana de Ângeles nos propõe que busquemos a nossa realidade. Qual é, enfim, a realidade do homem? Em essência, somos espíritos. Princípio inteligente do universo. Seres imortais e imperecíveis. Nós não morremos, em outras palavras. Então, qual é o objetivo do ser humano? A perfeição. Como colocamos no início, através da pergunta 132 do Livro dos Espíritos. O objetivo do ser humano, imposto por Deus, é a perfeição. Daí que devemos, a partir desta realidade imperecível que é o espírito, nós traçarmos as nossas escolhas, as quais teremos absoluta liberdade, porque Deus nos dá a liberdade de escolha. Mas, pela liberdade, também colheremos o fruto dessas escolhas, obviamente. Então, o livre-arbítrio vem nos dar a liberdade, mas vem nos falar assim: se você escolher mal, você vai colher, né? E como nós temos feito diante das dificuldades em que o ser humano ainda se encontra, das atribulações, dessa inversão de valores que constantemente fazemos, porque buscamos a realidade do mundo aqui e agora, no imediatismo do planeta. Então, se eu tenho a minha realidade, a minha verdade estabelecida nos planos físico apenas, nestes 50, 60, 80, 90, 100 anos em que vamos viver enquanto encarnados, obviamente nós estaremos trabalhando as verdades do plano físico e faremos as nossas escolhas para o plano físico. Então eu vou buscar apenas aquilo que me dê sensação, que é físico, e eu vou buscar apenas as coisas que me dão prazer, que é físico. Eu vou buscar o conforto, que é físico, e eu vou esquecendo os grandes valores em potencial que nós temos e que deveríamos trabalhar. Mas invertendo esses valores, obviamente, tomando essas decisões pela liberdade que Deus nos dá, embora tenhamos que colher o fruto mais tarde, nós vamos nos dificultando, que é aquela camuflagem que a gente faz. A gente mimetiza uma cor social e perde a individuação. E Joana de Ângeles fala a respeito dessa questão da individuação como um pilar interessante para que nós possamos nos desvincular um pouquinho da sociedade, sair um pouquinho desse foco, tentar nos livrar dos vícios, dos hábitos que aí estão. Porque o que são os vícios, o que são os maus hábitos que nós temos? Na verdade, são esses adversários terríveis que vivem aonde? No imo do ser, na intimidade do ser. Eles estão lá, né? Esses adversários, chamados vícios, chamados hábitos nocivos, eles estão lá. Como a gente não faz a viagem para dentro, a gente gosta de fazer a viagem para fora, a gente vai para fora buscar a resposta, enquanto a resposta está na intimidade, esses adversários vão tomando conta da nossa intimidade e nós passamos a fazer o papel social em que todos fazem. E a proposta de Joana de Ângeles é exatamente ao contrário, que o homem pratique a ação de ser individual. É isso que ela chama de individuação. Exatamente isso. Eu ser um indivíduo mesmo estando no contexto social. Exatamente isso. O que eu quero, o que eu preciso, seria uma abordagem mais madura do ponto de vista emocional e espiritual. Sem dúvida nenhuma. Quando eu começo a vislumbrar
realmente o que a minha consciência está querendo me dizer, quando eu passo a entender, por exemplo, veja como é fácil, eu compro um bem que eu sonho. Eu passo aquela lua de mel de uma semana, de 2 semanas, de um mês, aí aquilo já não é tão importante mais. Não faz mais parte, não me agrada mais. E a gente é assim, tudo volátil, porque tudo que é físico é passageiro. E a gente absorve aquilo e passa a dar um valor extremo a algo mais à frente que queira conquistar. E a gente vai nesta imaturidade desenvolvendo essas dificuldades. Jesus dizia com muita propriedade: meu reino não é deste mundo. Prestemos atenção no Evangelho. Quando fazemos a leitura do Evangelho, quando estudamos o Evangelho, não podemos mais estudá-lo de forma apenas a achar que as palavras que ali estão vão nos salvar. Até Jesus já dizia que a verdade, o conhecimento da verdade não salva ninguém. É o emprego da verdade que salva, é a vivência da verdade que salva. Então o Evangelho, quando estudado na sua amplitude, vai nos dizer que o meu reino não é deste mundo, dizendo-nos que o meu reino é um reino futuro, né? E ele nos apontava um reino futuro, para que pudéssemos amadurecer enquanto espíritos, enquanto ser cósmicos, sair desse núcleo acanhado em que nos encontramos e projetar cada vez mais um núcleo de maturidade na nossa intimidade. E através dessa projeção nós vamos amadurecendo, vamos vivendo uma vida muito mais pacificada. Nós vamos ver pessoas que não detêm grandes somas financeiras, nem sucesso social, projeção social, e que se encontram em estados muito tranquilos de vida. São raros, claro que sim, mas nós vamos encontrar pessoas dessa forma. Como vamos encontrar uma Madre Teresa de Calcutá, que junto aos pobres e junto à sua missão, era a pura serenidade, era a pura bondade, vivendo em absoluta serenidade, trabalhando nas mais difíceis missões, nos locais mais impróprios, mas ela desenvolveu a maturidade que não era necessário tanto para viver na comodidade da vida. Não que nós estejamos pregando aqui que não devemos ter comodidade, claro que sim. A lei de progresso, que é uma lei natural, nos fala que nós devemos progredir, que o homem deve crescer, que o homem deve fazer para obter o melhor, mas desde que isso não interfira na sua intimidade. Interfira no sentido de inverter, né? No sentido de inverter. Porque quando eu inverto, eu faço as minhas escolhas pautadas em valores que são efêmeros. Exatamente. E aí a consciência acusa e eu continuo desatento a isso. E vai virando uma bola de neve. Não só desatento, como eu, às vezes, por uma fuga psicológica, eu passo a fazer projeções muito maiores para fora, querendo abafar a consciência culpada, a consciência pesada, com outros, entre aspas, brinquedos da vida, né? Então eu passo a ter atitudes aqui e acolá, vícios, porque eu deixo de prestar atenção em mim mesmo e passo a perder o rumo da minha vida. E é tão importante ter uma vida que nós possamos ter tempo para a meditação, ter tempo para pensar, ter tempo para abraçar, ter tempo para nos amar. O amor começa em nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, na proposta de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo começa em mim. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu vou amar um filho se eu não me amo? Como é que eu vou amar uma mãe, um esposo, uma esposa se eu não me amo? Como é que eu vou amar a Deus? O amor começa em mim. E eu só vou poder ter esse amor dentro de mim se eu começar a fazer as escolhas certas, se eu começar a me descobrir, medir a minha vontade, usar esse potencial tão grande que nós temos
para que a nossa vida esteja mais pacificada no dia a dia. Na sua fala, você fez o comentário, então, sobre os ensinamentos de Jesus, nos deu a dica de fazer a leitura do Evangelho num contexto atual. Nós estamos, então, chegando ao final de mais um programa e seguindo nessa abordagem que você estava fazendo agora no final, você poderia deixar uma reflexão para todos nós, né, em relação a esse momento oportuno que a Terra passa. Nós estamos sendo abençoados com algumas interferências positivas que nos favorecem esse maior discernimento, né? Eu acho que seria bem oportuno nós encerrarmos com esse convite, claro, para não desperdiçarmos mais essa oportunidade que Cristo está nos dando. Nós ouvimos tanto falar que é um momento de transição. Ouvimos, por outro lado, pessoas constantemente falarem a respeito de que não há mais jeito para este mundo. Em visões de desesperança muito grande, é tão comum vermos esse tipo de desesperança. Mas não há desesperança para aquele que tem fé, para aquele que projeta a sua vida além dos horizontes da matéria, para quem compreende o plano de Deus para o ser humano. Então, se nós podemos deixar algo modestamente, dizemos assim: vamos edificar em nosso lar o edifício do Evangelho. Vamos levantar o edifício do Evangelho no nosso lar. E como é que fazemos isso? Com muita paciência, com muito amor, com muita perseverança, com muita dedicação. O Evangelho no lar pode ser feito uma vez por semana em família. Conversemos a respeito de Jesus, esse homem magnífico que passou pelo planeta e deixou a luminescência de tantas estrelas a brilhar. Comentemos a respeito dele, sobre a fala dele, compreendamos a essência da palavra de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra magnífica, explicada por espíritos superiores, o que Jesus quis dizer a respeito de cada coisa. Então, que tenhamos no modelo e guia da humanidade Jesus, a nossa pacificação e a nossa receita para dias melhores. Muito obrigado, Biratã. Obrigada pela sua companhia. Esperamos que você leve no coração todas essas mensagens que foram expostas nesse programa.